Pode conectar, que está começando agora mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou Letícia Guedra, daqui do Connector Hub do Cindy Lojas, e mais uma vez estou super feliz em começar um episódio aqui que eu tenho certeza que vai render uma ótima conversa e, esperançosamente, também um conhecimento novo para quem nos acompanha aí, que no fim das contas é para isso que a gente vem para cá. Gerar conhecimento, se divertir também, né? Mas esperamos que sempre fique um pouquinho com vocês. E falando em conversar um pouquinho, gerar conhecimento, o nosso papo de hoje gira exatamente em torno disso. Comunicação como um pilar central de estratégia, tanto pessoal quanto de empresas. E para falar sobre isso, eu estou aqui com um convidado super especial, que eu vou te apresentar logo, depois da vinheta. Boa, eu que não soube fazer muito suspense aqui, mas já vou sair apresentando aqui o meu convidado especial de hoje, que é o Caco da Mota, jornalista, comentarista, mentor de empresas, de comunicação. Caco, seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje. Ah, que legal, Letícia. Obrigado por estar aqui contigo no Pode Conectar. Muito bacana, adorei o estúdio, tudo moderno, o hub é sensacional, o pessoal conectando aqui no Cindy Lojas. Adorei, estou achando muito legal, vamos bater esse papo. Ai, brigadão, obrigada aí por já começar. A gente não pediu pro Caco falar isso, tá? Foi super genuíno dele. E vocês podem ver que eu aqui, como uma comunicadora, estou aqui super amparada de todos os meus recursos para entrevistar essa pessoa, que é um baita de um comunicador. O Caco tem aí um trabalho super relevante com jornalismo esportivo e hoje a gente te trouxe aqui para contar um pouco da tua história e a gente poder fazer mais um monte de perguntas sobre o teu universo aí de consultor, mentor. Eu tenho muitas dúvidas, tá, Caco? Mas antes eu vou te pedir, se tu puder contar um pouquinho da tua história, aí como Caco da Mota, jornalista esportivo, Sim. Que eu acho que é o teu grande nome mais conhecido, claro, aí, né? Comentarista verdade. de ESPN, muitas outras frentes legais. Conta um pouquinho pra gente aí essa trajetória, por favor. Na verdade isso começou muito cedo, porque eu sou apaixonado por esportes em geral, futebol principalmente, mas todas as modalidades, gosto de surf, de skate, praticava também, sempre gostei de jogar bola, quis ser jogador de futebol, não tive habilidade para isso, mas não foi nenhuma... Vamos só aproximar teu microfone. Tá, não foi nenhuma... Então não teve frustração nenhuma nesse aspecto, mas foi um negócio muito legal, porque eu sempre tive essa ligação. Nadei muito cedo, caí em piscina, eu curto muito isso. Legal. E aí eu sempre tive essa vontade de estar próximo desses caras, dos atletas, dos personagens do jogo, dos meus ídolos da infância, de futebol, seleção brasileira, enfim, dos caras que eu via jogar. E aí, ao longo da vida também, você tem alguns mentores, que é o meu pai, principalmente. Meu pai é médico, cirurgião plástico, está com 89 anos, aposentado agora, mas é um brilhante cirurgião plástico aqui do Rio Grande do Sul, Dr. Pedro Martins. Que legal. E ele, para se formar em medicina em Santa Maria, ele foi radialista, foi locutor de rádio. Olha aí. E o meu irmão mais velho também, Pedro Alexandre, também é médico, cirurgião plástico, tem uma irmã também que estudou letras, tu vê, chegou a fazer jornalismo. Opa. Então a gente tem uma veia, a minha mãe que não, né? Minha mãe já falecida, a Ivone, minha mãe, e que teve uma influência, assim, do carinho, da comunicação com as pessoas. Legal. Se aproximar das pessoas. Conexão Então, humana. essa influência me levou a ter uma tendência a querer medicina. Eu gostava de medicina. Sempre gostei. Sou meio metido a médico até hoje. Às vezes, em casa, lá, dou remédio para minha filha, Mariana, minha esposa, a Carla. Eu tenho, assim, um diagnóstico, né? Mas vira e mexe, eu me socorro. Pai, o que eu faço dessa forma? Ou vamos no médico, né? Que é o certo. Mas para não me alongar, o que aconteceu? Fiz vestibular para medicina. E aí estava estudando muito para aquilo. E quando eu comecei a ver a ciência da medicina, muito mais com matemática, física, biologia, justamente as matérias que eu não ia bem no Colégio Anchieta aqui em Porto Alegre, e o meu forte era mais a história, a própria língua portuguesa, na redação, por mais que eu tenha ido mal e algumas vezes em língua portuguesa na escola, que é normal, mas eu me identificava muito com redação. Eu lembro certa vez uma história... que é ali que eu depois conectei, para fazer a conexão, que eu tinha essa coisa de contar histórias. Gostar de ouvir histórias e contar histórias. Então eu vou te contar duas histórias bem pequenas a respeito disso. A primeira, no colégio, eu ia muito mal numa matéria de português e teve uma prova de redação que era para contar uma história. Eu tinha visto um filme da Sessão da Tarde que uma menina
tinha pego fogo numa casa e aquilo incendiou e aquilo me impressionou. Eu não lembro bem a história, mas era uma coisa... Ela se salva, enfim, e ela deixa uma carta, alguma coisa assim. Vejo que nada se cria, tudo se transforma, mas com criatividade a gente melhora. Então, o que aconteceu? Eu fui fazer a redação e eu escrevi uma história que eu era um menino que estava pegando fogo numa casa e eu estava contando aquilo, caso aconteça algo comigo, eu não lembro bem o contexto. Eu quero dizer que eu amo a minha mãe, a minha família, eu adoro a minha escola, meus amigos, e comecei a contar aquela história. A professora leu em prantos aqui. Não, e aí eu botei fogo na folha. Tu criou botei um fogo na folha e entreguei. Todos os meus colegas entregaram a folha e dei uma amassada. Todos os meus colegas entregaram aquela folha limpinha, lisinha, e a professora, ela já não ia muito com a minha cara. Que eu era bem bagunceiro. Aí chega com a folha incendiada, amassada pra entregar que é isso, guri? Trabalho. Que trabalho é esse? Que loucura é essa? Daí eu entreguei, professora, me dá um voto de confiança. Eu acho que não era essa expressão. Quando a gente é pequeno, não diz voto de confiança. Sei lá, acredita em mim, professora, prof. Confia em mim. Olha isso aí. Eu tive uma inspiração, vê se não ficou legal. Ela leu essa história para todos os colegas depois e me deu nota 10. E ali foi um negócio muito legal para mim. Eu descobri que nem sempre tu tem que fazer da mesma forma que os outros. E depois a gente vai falar de comunicação criativa, que é isso. Cada um se comunica de uma forma, tem uma forma de se comunicar. E a outra, como que eu descobri que eu era repórter e eu gostava sempre de ver as coisas e contar para os outros. Quando a gente veraneava em Capão da Canoa, a gente tinha um edifício em Moré, para quem conhece bastante Capão da Canoa, frente do antigo Baronda. Muita gente vai se conectar com essa história, com esse local ali, em frente ao meu pontinho, restaurante antigo. Tô entregando a idade aqui, né? Mas aí o que acontece? Ali eu percebi depois que isso tá na coisa genuína da gente, de ser repórter, de ser curioso, muito curioso. Tu pode até estudar para ser curioso e ser repórter. Mas se tu tem isso já na essência, tu tem que desenvolver. Senão tu vai ser produtor, tu vai fazer outra coisa. O repórter tem que... Ele é até meio responsável, cara de pau. Pergunta, pode estar o presidente da república, tu vai fazer a mesma pergunta que tu faz para qualquer outra pessoa que não tem aquele nível de autoridade. Você invade um lugar para fazer pergunta. Sim, tu precisa mais da resposta do que da convenção social. Porque eu sou o meio do personagem para o público. Sim. Então eu sou o meio. Então ali eu não sou quase uma pessoa, eu sou aquele transmissor, o instrumento da mensagem, né? Legal. Sabe bem. E aí eu ficava numa janelinha que tinha um apoio e eu ficava vendo no centro de Capão, já era uma muvuca naquela época, ali anos 90, por aí. Uma muvuca, e dava muita briga, muita confusão. Eu pulava aquilo e ia lá olhar a confusão. E certa vez tinha um fliperama, os caras brigaram tanto por causa de uma bola, começou uma confusão dos caras da praia mesmo, não os veranistas, pessoal ali de Capão da Canoa, com alguns veranistas já tinham um conflito, uma briga, deu uma briga generalizada. E aí eu comecei a olhar tudo aquilo, fiquei olhando, fiquei de perto, e aí aquela história, acontece um assalto no centro, alguma coisa, episódios que acontecem, a minha tendência não é fugir, é correr para ficar perto, olhando para depois descrever, para depois contar, transmitir, até chamar uma autoridade, claro, se for um crime, uma coisa assim, mas você está sempre ali olhando para contar para alguém depois. Esse é o instinto do repórter. E aí eu voltava, quando meu pai e minha mãe chegavam, eu dizia, aconteceu isso, foi isso, aquilo, fulano deu um soco, quebrou o vidro, aconteceu, 3 pessoas, então eu fazia a descrição. E depois, anos depois, eu me dei conta que eu tinha isso no instinto. E aí eu fui fazer, eu parei, interrompi. Achando que tu era só um fofoqueiro, né? Pô. Muito fofoqueiro. Adorava contar a história. Fofoqueiro. Claro, adorava ouvir a história dos outros e contar. É exatamente isso, é informação. Exato. Depois vem a apuração. Sim. Mas em resumo, aí, para chegar ao ponto da pergunta, como surgiu o jornalismo? Aí, quando eu estava fazendo vestibular para medicina, fazia o cursinho aqui do Unificado, e um professor disse assim, faça um vestibular meio que treinamento, porque medicina é pesado, já faz um treinamento, eu já tinha feito uma vez no ano passado, já estava fazendo todo aquele estudo, faz mais um agora no meio do ano para distensionar e botem alguma coisa. Para mim, eles fazem aquilo também para alguns saírem daquilo e ir para outros cursos e se descobrirem, né? E aí eu fui lá, botei no ensino jornalismo.
Eu digo, isso aí não existe, isso aí não é profissão, isso aí para mim é diversão. Eu vou ser jornalista, vou ser repórter de campo, vou trabalhar com futebol, isso é maravilhoso. E demais até para esse trabalho. E a gente não se dá conta que aquilo é o que a gente sempre sonhava em fazer. Nossa essência. É, a essência. Aí eu fiz, passei, fui super bem, porque eu estava estudando para medicina, em jornalismo na Unicinos, passei muito fácil, foi muito tranquilo. E aí eu me dediquei tanto quanto eu nunca me dediquei no colégio, na faculdade, ao ponto que eu fazia publicidade junto. Que legal. Eu fiz publicidade, que eu não completei, faltou o trabalho de conclusão, mais 2 ou 3, 4 disciplinas. Mas eu fazia as duas junto. Foi bem até o final com as duas. Fui. Eu, se eu quiser voltar ali, se eu faço, acho que 4, 5 disciplinas e um trabalho de conclusão, eu me formo em publicidade. Mas não tive essa necessidade porque eu gosto de jornalismo. Gosto mais do jornalismo. E aí fui. E aí já fui estagiário da Rádio Gaúcha, em 1989. Aí eu entro... Imagina você entrar no lugar, não eram... Os meus ídolos não eram só os jogadores de futebol, eram os caras do rádio e da TV. E aí o diretor da rádio era o Ranzolin, o narrador era o Haroldo de Souza, tinha o Lauro Quadros, Rui Carlos Osterman, então eu já trabalhava com aqueles caras. E alguns jovens que hoje estão há muito tempo no rádio... o José Alberto Andrade, que é um baita de um repórter, é um amigo que eu tenho de muitos anos, eu comecei a ser estagiário nessa geração. Legal. Depois passaram outras gerações. Aí, para resumir, então, bem resumido, dali eu saio para a redação da Zero Hora, fui repórter de esporte geral, vou ser setorista do Grêmio na Zero Hora. Depois eu faço um jogo do Grêmio em Florianópolis. Como eu surfava ainda nessa época, eu gostava muito de mar, me convidaram para trabalhar em Florianópolis, eu fui para o Diário Catarinense, aí fiquei 13 anos em Santa Catarina, eu gravava uma chamada do jornal por ter facilidade de me comunicar no vídeo, e eu queria fazer televisão e rádio. Na verdade, eu olhava o Lauro Quadros, que é meu grande ídolo, sou fã do Lauro Quadros, que eu olhava para ele e dizia, o Lauro faz TV, rádio e jornal. E não existia ainda aquele conceito multimídia. Eu quero fazer isso. Eu não quero ser repórter só de jornal, só de rádio e de TV. Eu quero fazer os três. Eu quero um dia poder circular nos 3 veículos. E aí, lá em Santa Catarina, eu fazia... Depois eu fui convidado para a CBN. Quando eu gravei a chamada do jornal no final de semana, que era o único cara que falava assim em vídeo, em câmera, com a câmera da TV, pegava o microfone, já comecei a fazer isso. Os editores ali, o chefe do esporte, ele não conseguia, ele não tinha esse dom, assim, ele não gostava também. Aí isso me chamaram para a TV. Aí eu fui trabalhar na TV na geral. Que legal. Aí eu me lembro que o meu primeiro boletim na TV, me chamaram de Toyota na lenta, porque eu peguei o microfone e eu fui fazer a primeira entrada ao vivo. Meu Deus, e aí? E me chamaram no Bom Dia Santa Catarina, e a minha mão fazia assim, Ai, ó. meu Deus. E eu achei, eu falo no rádio, eu vou estar tranquilo. Eu tava muito nervoso, meu lábio ficou branco, eu tremia de medo, eu morria de medo. Eu saí dali, eu digo, eu não quero mais essa sensação, parece que eu vou morrer, doía meu estômago de medo, né? Porque eu precisava olhar para a câmera, gesticular. O que eu faço com minhas mãos? Eu não sabia o que fazer com a minha mão, era assim, eu falava assim, os meus boletins eram uma mão sempre fazendo assim, ó, sempre a mesma coisa, duro. Aí eu fui me soltando e fiz, aí virei um cara de televisão por muitos anos. E dentro dessa escalada eu fui parar no esporte, que eu virei editor-chefe do RBS Esporte lá, e passei a ser chefe de equipe, daí saí do vídeo. Uma coisa que eu não gostei. Não gostou disso aí? Não gostei. Eu cheguei a ser chefe e estar no vídeo. Não gostei. Fiquei engolindo aquilo por muitos anos, mas aprendi a gestão. A comandar pessoas, a liderar, enfim, na redação. É uma coisa bem difícil. Tive um desafio muito difícil nesse aspecto. Não, é muito diferente tu ser bom tecnicamente e ser um bom gestor, né? Totalmente outra coisa. Muito difícil, bem complicado no início, mas depois, como eu já tinha sido líder de um programa, fui tendo facilidade, assim, comandei uma equipe muito legal em Santa Catarina, que tinha um objetivo de botar todos eles na Globo, eu consegui botar todos, de todas as praças, de Joinville, Florianópolis, todos entraram, eu habilitei eles para serem repórteres, para entrar na Globo. Legal. Foi muito legal isso. E aí que eu disse, que legal, eu poderia estar na Globo, mas eu me realizei vendo eles na Globo. Eu também fazia o Jornal da Globo, às vezes eles me chamavam, mas eu me realizei vendo eles se realizarem. Foi um outro lado que eu achei muito legal. E aí voltei depois para Bandeirantes, tive um free na Bandeirantes muitos anos, eu nem citei isso, mas teve uma passagem pela Guaíba muito rápida ainda, logo no início da carreira também. Aí eu volto para Porto Alegre e venho para trabalhar na Bandeirantes, no jornalismo, algo que não deu muito certo, assim,
Porque eu troquei demais, eu virei demais a chave. Ah, sim, mudou Eu muito. troquei esporte por jornalismo de novo, apesar de entender do jornalismo geral, mas aí virei chefe em rádio, com a Band News, com a Band, não consegui me adaptar muito bem àquilo. Sim, tu já tinha direcionado muito a tua vida para outro Troquei formato. demais, mas ali foi a virada legal que eu deixei de ser funcionário de crachá e virei PJ. Aí que eu abri minha cabeça que eu posso ser empreendedor em alguma coisa Legal. também. Quando eu for contratado agora, não é sempre com um crachá, para ser da firma, como a gente falava. Sim. Eu posso ter outras atividades. Sim. E aí foi passando ao longo do tempo. Na RBS eu fiz grandes coberturas, que foi acompanhar o Guga. Que legal. Né? Eu vi. Foi muito legal aquilo. Mundial Eu fui vários campeonatos para acompanhar ele naquele grande momento. Foi um negócio histórico que eu podia fazer como multimídia. Aí voltei para a RBS, fui daí editor do RBS Sport, que eles estavam precisando no Rio Grande do Sul. Bom, daí voltou para o teu chão. Voltei para cá, daí fiquei como editor. Daí eu virei chefe e coordenador muitos anos. E num longo período tive um treinamento muito legal uma vez, fiquei 1 mês no Rio de Janeiro. Aí fiz reportagem na Globo, foi muito legal. E por muitos anos, essa relação, tanto em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul, a gente tinha uma relação muito forte com o Sport TV. Então eu fui fazer uma cobertura na redação, não em Atenas, mas das Olimpíadas de Atenas, na redação do Sport TV, que foi um negócio fantástico, cheio de salas de controle, transmissão, vários botões, tecnologia, coisa que eu não conhecia, via satélite, não sei quantas telas. Hoje é muito natural isso para mim, dentro da ESPN, da própria Globo, RBS, tem muito isso também, mas lá no Sport TV era impressionante, eram 4 canais naquela época, hoje tem 16, 32, mas foi muito legal. E aí foi passando esse período, daí depois eu recebi, mais tarde, recebi um convite depois para ser comentarista na ESPN, na participação de programas, e num período que se fazia tudo remoto. Por causa da pandemia, se desenvolveu isso e teve essa oportunidade. E aí o Chico Vargas, que foi meu repórter na RBS lá em Santa Catarina, ele me contratando para ser comentarista, né? Foi muito legal. E aí eu comecei a fazer comentários nos programas e depois eles, agora eu vou te colocar nos jogos. Então, da noite pro dia, eu estava comentando o campeonato português, campeonato da Inglaterra, a Premier League. E foi um desafio muito legal, porque a gente pensa que está sabendo tudo sobre os clubes e a gente sabe muito mais da dupla Grenal, que é o nosso chão, futebol brasileiro. E lá tu tem que estudar muito, né? Então, num primeiro período, eu fazia um estudo de pelo menos 4 horas, assim. Nossa. No mínimo de 4 horas para ver, porque tem pronúncia de jogadores, origem dos jogadores. Então, isso vale, não é... A gente tá falando aqui para um pessoal do Cindy Lojas, principalmente, né? Para o pessoal do ramo do varejo, mas vale para todo mundo, né? Que dependendo do que você muda, da onde que você vai se conectar... Se tu muda um pouco a atividade e tem uma nova exigência, tem que ter um estudo específico para aquilo, estudar muito para aquilo, para te preparar nessa comunicação. Então eu fiz uma automentoria e me desenvolvi como comentarista internacional. E ainda estou em desenvolvimento. Sim, e então sempre estaremos, né? Sempre, constante. Eu acho que tem uma coisa bem legal, assim, até assim, ouvindo tu comentar um pouco da tua carreira, é muito legal que tu sinaliza, assim, as decisões, né? E pra onde foi, e o que deu certo, o que não deu. Isso aqui não bateu muito bem, então eu acho que, assim, né? Eu pensando aqui já no aquecimento do nosso papo, assim, acho que demonstra bastante, primeiramente, a especificidade, né? Da comunicação, que eu acho que é um grande ponto, assim, de, poxa, não é porque tu é um comentarista esportivo ou porque tu gosta de esporte que todo trabalho relacionado ao esporte vai render os mesmos frutos, ou o mesmo trabalho relacionado à comunicação. Verdade. Né? Ele vai ter vertentes muito diferentes e a forma de atuar vai modificar. Eu acho que esse caso do estudo que tu precisa fazer para cobrir um jogo de futebol, né, que a gente pensa, bom, a regra do futebol é a mesma, que grande diferença vai fazer, né? Tu poder se preparar, saber o histórico da equipe, saber como é que tem sido a temporada, enfim, daí eu não vou nem dar exemplo, porque eu acho que a minha sabedoria termina por aí. Não, mas é perfeito. Tá colocando de uma forma bem... E daí, Caco, partindo disso para hoje, esse universo, assim, de continuar, né? Tu continua comentarista de jogos, né? Continua gerando bastante conteúdo, inclusive nas tuas páginas ali sobre futebol, né? Que é o teu principal trabalho. Mas também um trabalho muito forte com essa tua habilidade de comunicador, né? Então, poder aproveitar todo o conhecimento que tu teve, que tu desenvolveu para tua carreira e poder, de certa forma, estimular e desenvolver os outros, né? E daí eu acho que a gente entra um pouquinho mais nessa parte de comunicação
empresarial, comunicação, né, de marca pessoal também. Como é que isso hoje tu enxerga o teu trabalho nesse lugar, assim? Sabe que tem mais um exemplo para eu dar que vai conectar com Legal, isso, perfeito. que de um lugar que eu não falei, que é muito inovador em termos de mídia e comunicação, que é a TV Com, e também um projeto que não deu certo, mas é que foi a Octo, aquela TV que teve aqui. Que era da Flávia Moraes, uma ideia muito interessante, mas talvez no tempo errado e nos horários errados, no canal errado. Não sei se teve erro, não gosto de falar nisso, né? Sim. Mas não deu certo, Sim. não funcionou. Mas o que despertou? Aquilo foi uma antecipação do que nós teríamos, inclusive teve a revolução de comunicação, teve uma pesquisa que a Flávia fez, entrevistando caras do mundo todo, do Google, da Amazon, empresários, Luciano Huck, várias vozes do Brasil e do mundo, e aquilo saiu 7 ou 8 premissas do que seria a comunicação no futuro. E é impressionante porque se fala ali do online, daquilo que aconteceu, que a pandemia forçou. Sim. Se tivessem lido aquilo, levado à frente, quem passou por aquilo percebeu, né? Sim. Mas aí, conectando com essa questão empresarial, eu vejo que hoje a comunicação é fundamental para as empresas, né? Como sempre foi, mas agora de uma forma muito mais, digamos assim, adaptativa. Como se fosse assim, a empresa às vezes muito, é o que eu sempre tenho falado das empresas, por isso que é o meu método de comunicação criativa para as pessoas e para as empresas, já querem pegar algo pronto, moldado. E criar a comunicação a partir daquilo. Então, tem formatos prontos. Não, primeiro você tem que conhecer a pessoa, no caso, ou a empresa, o seu propósito, ver o que tem, eles têm que discutir isso, e para depois ter uma estratégia de comunicação. Algumas nem têm. Elas vão comprando o que tem. Que legal, podcast, vamos fazer um podcast para nossa empresa. Sim. Tum, bota no ar. Sim. Canal do YouTube, vamos criar. Criam 2 episódios, depois não tem mais nenhum. E isso tem a ver com o restante da marca, com o restante da história, com o restante... E daí eu acho que é aquela questão da comunicação como uma ciência mesmo, né? Exato. Que a gente às vezes tem essa percepção, né, de que todo mundo se comunica de alguma forma. Beleza, mas como é que tu pode usar isso a teu favor? Eu acho que é a grande questão. Exatamente. Né? Que tu venha responder, imagino eu, espero, né, também, eu acho, ou que teus clientes esperam que tu responda. Como é que a gente vai usar a comunicação a nosso favor e como fazer ela funcionar, assim? E aí tu mencionou esse método, né, de comunicação criativa, que é uma forma que tu encontrou de ir, talvez, assim, esmiuçando o que tem de identidade da empresa, do teu cliente, para poder transmitir isso da melhor maneira. É mais ou menos por aí? Como é que funciona? Tem um lado que é o espírito meio camaleônico, podemos dizer assim, que a atmosfera exige que também você... não é que tudo que está pronto na comunicação, você não vai absorver, né? Tu não vai absorver tudo aquilo. Mas algumas coisas você também tem que estar conectado com o momento, com a inovação, com aquilo que é do seu tempo. Então, adaptando a comunicação daquela forma, você pode se comunicar melhor. Mas a outra coisa que eu sempre falo é ser genuíno. Você tem que saber qual é a sua essência como pessoa, que é o emissor da mensagem, e qual é o propósito da sua mensagem. Se eu sou um profissional da loja, os meus vendedores numa loja, meus vendedores eles vão comunicar no Instagram, eles vão fazer vídeos, isso faz sentido para o nosso negócio, vai dar... O sentido é a marca ser mais conhecida ou é vender mais tal produto? Como é que nós vamos fazer isso, né? E a empresa também. Se ela já tem uma estratégia... ela está correta, o que ela pode fazer, e isso que eu falo mas ela tem que ser genuína, ela não pode ver até mesmo num concorrente, ele está fazendo aquilo, eu também quero, só vou trocar, vamos pegar um exemplo prático para que entenda, ele está fazendo marrom, eu vou fazer amarelo, ele está fazendo com a fonte assim, ou ele está fazendo na televisão, eu vou fazer a mesma coisa no YouTube, eu vou criar algo assim, esse anúncio está muito legal, mas aquilo tem a ver com o propósito, com o seu objetivo e com a sua essência. Você tem que conhecer quais são os pontos fortes e fracos, isso é muito simples. O que é forte, os teus pontos fortes e os teus pontos fracos. Aí na comunicação você vai enaltecer os fortes e vai ver o que você tem de bom, que vai ser muito mais genuíno e mais natural. Você não vai inventar uma comunicação para encaixar a tua empresa dentro da comunicação. Perfeito.
E eu acho que aqui entra muito essa comparação do CNPJ e o CPF, né? Bem interessante, porque tu mesmo mencionou antes, né? Que a pessoa primeiro precisa se conhecer para daí entender o que ela quer transmitir, né? Então, assim, tem esse momento de introspecção, né? Tipo, vai na terapia primeiro, entende quem tu é, o que tu precisa, o que tu quer na vida, e depois a gente vai definir como é que faz isso. E nas empresas, isso são coisas que em vários momentos a gente negligencia, né? A gente, às vezes, deixa de, assim, fazer o alinhamento. Tá, mas como é que a gente quer se mostrar para o mundo? O que realmente é importante? Será que os valores que a gente definiu realmente representam a nossa cultura? Ou são coisas que a gente ia ficar bonito na parede, né? Então, Perfeito. assim, fazer esse tipo de questionamento, imagino que em muitas empresas deve ser o tipo de trabalho, inclusive, que tu precisa conduzir, claro. né? De, assim, fazer as perguntas difíceis, de assim, cara, a gente tá dizendo que a gente faz isso. A gente realmente faz? Ou a gente tá querendo fazer? Ou a gente viu que o concorrente faz e quer fazer também, né? E daí eu fico pensando muito, assim, tu menciona essa palavra de ser genuíno, num universo em que cada vez mais o consumidor quer personalidade, quer personalização no atendimento. Isso é muito vital para a existência do negócio, né? Então, fazer coisas propositalmente e fazê-las bem. E eu acho que daí esse ponto que tu falou, é muito fácil saber os pontos fortes e os pontos fracos. Não sei se eu acho tão fácil assim. Como é que tu busca isso quando tu vai se conectar com uma marca pela primeira vez? Como é que tu busca os pontos fortes? É uma entrevista. Bate um papo com os líderes, com a pessoa que está ali, começa a conversar, faz leitura do que estão fazendo. Eu tenho experiências também, eu gosto de fazer experiências. Por exemplo, certamente se eu tivesse um cliente que tem uma loja, no mínimo eu iria na loja sem os líderes. Eu vou lá falar com o vendedor. Uhum. Eu vou lá fazer um cliente oculto, vou perceber, vou ver como é que é o ambiente, vou sentir para perceber onde é que tem. Aí eu vou ver os pontos fortes e os pontos fracos. Vou conversar com as pessoas. E talvez não seja um produto que eu consuma, posso pegar alguém emprestado. Uhum. A minha filha é uma consumidora daquilo, vem comigo, vamos lá dar uma olhada nisso. Vou conversar em casa, eu vi isso, o que tu acha disso, aquilo, né? É um trabalho bem apurado Sim. nesse sentido. Mas também numa entrevista, numa conversa, o importante é você querer também transformar a sua comunicação e se mostrar do jeito que você é. Tem que ser, o genuíno é ser verdadeiro, e às vezes o ponto fraco também eu acabei de falar, não deu certo aqui um episódio que eu tive na minha carreira, não funcionou, e foi da minha parte também, não adianta ficar botando culpa na empresa. Exatamente. Eu não me adaptei naquilo, né? Isso é muito comum, mas então você vai na empresa, conversa com as pessoas e você consegue criar, é uma trajetória, por isso que é consultoria, como se fosse uma consulta. Uma primeira são como se fossem rodadas. Eu não falo sessão porque sessão é terapia. São rodadas, você faz uma rodada de negócio, de conversa, faz uma estratégia, a partir dali o que temos, e a partir daí você vai fazendo toda a estratégia e chegando nessa verdade. Sim. E é importante, a ética é muito importante nesse aspecto. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Sim. Que é difícil, assim, quando alguém desvia a ética e você consiga ser verdadeiro. Sim, e fazer o correto. Não tem, isso aqui a gente não vai mostrar porque a gente está fazendo assim, dessa forma, não tem porquê. Né? Inclusive algumas sugestões de um propósito que pode ser transformador. A gente vê hoje se falando muito em ESG, que é uma bandeira que não adianta também querer, vou investir nisso aqui, que plantar tantas árvores para compensar o que estamos... de carbono. Não é só isso. Sim. Mas é interessante ter uma questão do social, da diversidade, você pensar nisso. Sim, de ter lisura nos processos internos, né? Tudo isso também passa por ética de quem tu está contratando, né? E eu acho que essa questão da busca por uma comunicação mais genuína tem totalmente a ver com isso. No fim das contas, se tu tá sendo genuíno, pode ser verdadeira, porque tu tá fazendo as coisas direitinho, né? Que é o que as pessoas querem saber, né? Tu não tá mais só enganando, né? Tu não tá enganando o consumidor, tu tá sendo realmente um ator relevante e ético no teu processo, assim. E daí teve algumas coisas que a gente tava falando um pouco antes, né? Que eu sempre falo isso, papo de bastidor aqui é sempre super aquecido, e daí eu fico assim, a gente não pode esquecer de falar isso depois quando o pessoal estiver olhando. É que as coisas vão conectando, é aquilo que o Steve Jobs falava de unir os pontos, né? Tu vai ligando os pontos, uma hora tem um ponto aqui.
É uma colmeia, vai pra lá, volta pra cá, não para, né? Ou um origami, abre uma parte e abre 10. Abre 10, é bem isso, assim. E daí eu te falei até, né, que eu fui te stalkear ali, teve uma publicação que tu fez recentemente numa revista de um cliente teu, né? Da Consulpass, que fez uma publicação super legal, por sinal, Consulpass, que ainda não conferiu a revista deles, é super bem produzida, e o Caco também tava me comentando a atuação. E daí eu achei um artigo teu ali sobre comunicação como pilar estratégico. Sim. Considerando muitos desafios para 2025. Sim. Né? E eu acho que tem uma leitura aqui super legal, assim, de o que o mercado também busca, o que os consumidores vêm buscando. Sim. E como a comunicação, de fato, se torna um processo mais relevante para as empresas, né? E daí eu pensei em, de repente, comentar contigo o que me chamou a atenção e tu poder ir comentando Perfeito. a respeito. Claro. Porque eu acho que começa muito com essa visão de não teria como, né? Não começar com questão tecnológica e IA, né? Então, adaptabilidade tecnológica e IA. A gente falando de comunicação nesse cenário, né? O que tu vê, assim, nessa onda de a gente falando muito de cada vez mais adesão de novas tecnologias, novas ferramentas, parceria a partir da inteligência artificial e a comunicação no meio disso. E como é que a gente se comunica com os clientes e com os nossos colegas e tudo mais, né? Eu sou fã de tecnologia, adoro tecnologia, estou sempre buscando inovação, pesquisando, e a inteligência artificial é espetacular para muitas coisas. Se a gente for para o jornalismo mesmo, aí tem uma coisa do jornalismo que existe é a apuração. Uhum. Então eu não posso pedir para uma inteligência artificial apurar uma informação, porque ela vai dar uma informação errada. Agora, se ela for resumir um texto, condensar uma história, ou jogar um PDF para dentro dela, ela me resumir aquilo, mas mesmo assim eu teria um processo de apuração. Nesse aspecto ela pode ajudar demais. Em termos de edição, produção de conteúdo, tem muita coisa legal e ainda a ser desenvolvida. Esses avatares que falam, tem muita coisa bacana. Se alguém não consegue, por exemplo, pessoas que têm problemas de voz, vocal, tá com um problema, alguma coisa, tá passando um período difícil, pode clonar a própria voz e escrever o texto e fazer um podcast, alguma coisa, com alta qualidade, Sim. né? Então tem muita coisa nesse sentido. Mas o desafio é como adaptar isso nas empresas, como levar isso adiante, né? Então tem, em termos de comunicação, muita coisa para ser feita, que você vai encurtar, o que eu vejo assim, você vai encurtar o tempo. Eu pego muito essa coisa de não só resumo, mas edição, condensação e a criatividade também. Porque eu encaro a inteligência artificial como alguém que pode ter uma cabeça de 1000 pessoas. E eu tenho a minha, tem a tua, mas só que eu posso fazer vou fazer um storytelling com ela, vou criar alguma coisa, vou fazer perguntas para ela. Sim. E ela vai me ajudar. Eu tô com uma cabeça eu tô fazendo aqui o processo de criatividade para criar um slogan. E eu tô quebrando a cabeça e eu não consigo. Daí eu converso com ela, eu tô pensando nisso, que me dê 10 sugestões sei lá, é um peixe fora d'água, mas não tá vindo, o que eu posso fazer? Me ajuda aqui. E tu vai conversando, daqui a pouco ela vem, me dê 10 slogans nesse sentido. Só que eu que vou escolher o melhor. E é tu que instigou ela, né? Eu acho que tem essa que coisa é o prompt, né? Exato, que é o tal do prompt. É a gente aprender a se comunicar também. E extrair dessas ferramentas o melhor que elas podem nos dar, né? Isso também é criar comunicação com a máquina, né? Exato. E aí tem esse papel que a gente, como repórter, sempre foi de perguntar muito. Então, perguntar para a inteligência artificial é sensacional. Agora, não perguntar informação. Sim. E sim ideias para criar coisas, para condensar. Aproveitar ela para te aumentar o potencial criativo, né? O teu Exatamente. potencial criativo. Né? Ela te nutre e ela também te instiga, né? Tu pode pedir que ela te instigue, e acho que isso é uma das coisas que a gente tem a nosso favor quando a gente começa a usar com mais ferramentas, assim, né? E quando tu tem, por exemplo, num processo criativo, tu faz um rascunho, cada um tem um processo de um jeito. Quando eu trabalho com uma pessoa, eu faço de alguma forma. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela é deficiente visual, e ela tem um canal do YouTube, que o irmão dela gravava, ela pediu para eu começar a gravar com ela e melhorar a comunicação dela. Ela é ótima. Tem muita gente que precisa de teleprompter, precisa de texto. Ela não tem como fazer isso, porque ela não enxerga. Ela tem um mínimo de luz que ela vê, mas ela não faz leitura. Sim. Ela não vai ficar apresentando um programa em braille, enfim. Então ela foi se adaptando com aquilo. E aí ela desenvolveu, ela grava hoje remoto, enfim. Legal. Então é isso que eu falo. Aí com inteligência artificial, várias outras coisas podem ser feitas. Com tecnologia a gente pode chegar a algum ponto, né?
Mas eu perdi o ponto da tua pergunta. Não, eu acho que era bem isso que a gente tinha combinado. Eu pensei assim, vou trazer os tópicos que eu trouxe, porque pra mim, assim, esse teu texto, ele fala muito sobre pontos em que a comunicação, ela se torna quase um dilema, né? Então, assim, na tecnologia, a adaptabilidade disso com as novas tecnologias, eu acho que é muito pra gente comentar a respeito, porque os outros pontos, assim, até falando por cima, assim, essa questão, assim, de sustentabilidade, né? Que a gente precisa, como empresa, como indivíduo, também sempre se posicionar nesse universo, mas até que ponto ele é um universo em que a gente está sendo original, em que a gente está sendo genuíno, né, em comunicar essas ações, assim. A questão do trabalho híbrido, eu amei que tu comentou sobre isso, porque, assim, esse sempre vai ser um grande problema, um grande dilema das organizações. Como é que a gente se comunica e torna o trabalho realmente mais eficiente se a gente está ficando mais longe, né? E daí eu não sei se tu lida com os teus clientes com esse tipo de dilema também, ou é uma observação tua de cenário, assim. É um pouco, assim, parece que tem, é aquilo que eu digo, tanto para a comunicação, eu querer se adaptar a um novo momento. Parece que existe uma onda, temos que voltar para o escritório. Uhum. E aí todo mundo quer voltar. Daí teve esses tempos uma notícia do Google que não teria mais trabalho remoto. Todo mundo ia voltar a ficar no escritório do Google. Daí o mundo inteiro tem que fazer a mesma coisa. Google, claro. É que eu digo, seja genuíno, seja verdadeiro e faça o melhor para a sua realidade. Uhum. Eu faço a pergunta para quem está nos acompanhando. Se você tem um grande talento e ele funciona melhor remoto, você vai obrigar ele a ser presencial? Se ele remoto funciona... Uma coisa é não funcionar. Uhum. Se ele não funciona. Mas se no remoto ele funciona melhor, fora de horário, é diferente, e ele tá dentro do teu orçamento, tudo isso. Claro, sim, isso aí não vamos nem discutir. Assim. Eu estou falando do potencial. Sim, eu pego um exemplo, uma pessoa, mas um setor, um departamento, a maneira que se conecta. É isso que eu digo, você tem que... É aquela coisa do camaleão, você tem que adaptar. Às vezes você não está enxergando e não vale só para comunicação. Uhum. Às vezes na gestão da empresa, o potencial das pessoas... Você não está conseguindo tirar o melhor delas porque elas não estão... Não é só fazer o que gosta, daí é demais, né? Isso é quase infantil, fazer só o que gosta. Sim. A gente faz o que gosta como profissão, mas tem coisas duras para fazer durante o dia no trabalho. Que precisam ser feitas. Né? Tem que ser feitas, são tarefas, são objetivos, é um processo a ser cumprido e tem objetivos. Que não precisa ser rígido em horários, desde que a tarefa ou o objetivo até que a entrega seja bem feita. Uhum. Então é isso que eu vejo, independente de ter ferramenta, tecnologia, ser híbrido. Eu vejo o híbrido interessante, porque você tem que ter algum momento, dependendo da área, claro que o vendedor pode vender de casa, enfim, várias coisas tu pode fazer em casa, no seu home office, ou também trabalhando na loja, ou onde você está, mas eu vejo o híbrido interessante porque também não dá para ficar só remoto e não ter o contato com as pessoas, porque o mundo está acontecendo ali também, né? Também não é ali que as coisas acontecem. Não é à toa que essa é uma questão que é um grande dilema, assim, né, do mercado de trabalho, porque acho que até a tua provocação é perfeita, né, tu vai perder um talento se ele trabalha melhor de casa, mas a gente daí indo de novo para esse cenário da hiperpersonalização, né, que no caso, para cada pessoa da tua equipe, tu precisa achar o melhor formato e, assim, a dificuldade que a gente tem de criar regras que possam valer para todos cada vez mais. Né? Então, assim, eu preciso que seja aqui presencial. Pô, mas 30% da equipe rende impressionavelmente melhor em casa. E agora? Não, pra vocês vale, pra vocês não vale. Como é que tu vai fazer isso, né? E, assim, isso é um dilema de comunicação. Porque tu precisa conseguir tomar decisões considerando o contexto e explicando como essas decisões são tomadas. E elas não são simples. E a própria comunicação interna, né, da liderança, tudo isso mudou. Falei Exatamente. Que fui líder num período, tem períodos que tu é líder de um jeito e depois, ao longo do tempo, toda essa questão do que é hoje a liberdade das pessoas, muita coisa era travada. Sim. O poderoso sentava numa ponta de uma mesa, já era mais alto. Até eu falo isso, às vezes em reuniões online, isso se quebrou, né? Porque na reunião online, muitas vezes o líder é o que mais se quebrava no início da pandemia. O líder ia fazer uma reunião com 30 pessoas, não funcionava o microfone, ele se atrapalhava, ele se perdia, mas na empresa ele é grandão, ele tem sempre alguém para trazer um copo d'água, o microfone, tá tudo funcionando, tá tudo à frente, ele tá lá. Ajudando ele, né? Todo mundo ajudando, todo mundo servindo, ele ou ela, né? Eu tô falando ele porque até eram muito mais, sempre foram mais homens líderes do que mulheres, isso também tem que mudar, tem que se transformar isso, né? Então, o que acontece? Aí tá lá aquele cara na ponta da mesa e no online ele tá num cantinho
cantinho de uma tela e será que as pessoas estão aqui, ó, olhando para lá? Então a comunicação dele teve que mudar, ele teve que despertar a atenção das pessoas que estavam dentro de casa, de bermuda, o cachorro latindo, era um ambiente completamente de distração, de perda de foco. Sim. E se na empresa já tinha perda de foco, imagina dessa forma. Sim. E outra coisa, quando essas pessoas voltaram, que isso tem a ver também com o híbrido, e é o dilema todo, o híbrido e o presencial. Quando elas voltaram diferente, todo mundo voltou diferente. Então, o papo, se a gente for falar uma coisa assim, a maneira que você se comunica com as pessoas, ela tem que também se transformar. E tem que ter essa grandeza. As lideranças precisam enxergar dessa forma. Eu faço esse desenho da mesa. Você não está mais na ponta da mesa, você está numa mesa redonda, onde todo mundo está no mesmo patamar. Uma coisa é cargo, liderança e responsabilidade, salário, tudo isso a gente entende. Existe hierarquia até por conhecimento, uns conhecem mais, outros menos. Mas a maneira de se comunicar, essa comunicação por uma mesa redonda, ela é 360, ouvir a todos, e todos sendo genuínos, e você vai perceber que aí o potencial é maior. E tem mais uma coisa que é importante, dependendo daquilo que você não está conseguindo fazer e não encontra aquilo, como é que tantas pessoas, como é que eu vou adaptar, que foi a tua pergunta, né? Às vezes você precisa ter para alguns serviços o terceirizado. Você não tem que fazer na sua empresa isso. Você está desgastando algo que não é a tua essência, não é o teu negócio. Sim. O teu negócio é esse aqui. Então, às vezes, eu quero fazer o marketing. Deixa, pega o estagiário, ele faz os Instagram, faz os negócios aqui. Pega ele aqui que ele faz. Estou falando na minha área, comunicação. Sim. Não, mas por que não contratar uma empresa especializada em marketing que faça isso e tem já, e você pode pegar 1, 2, 3, avalia, vê o que eles estão fazendo, faz uma reunião, que proposta eles têm. É isso que eu levo para o cliente. Qual é a proposta que eles têm de transformar a comunicação e qual é o objetivo da empresa aqui? Sim. Então você vai terceirizar isso. Exatamente. E aí você vai adaptar aquelas pessoas da área para fazerem exatamente o teu negócio. Que é aonde você conhece. Se a empresa é familiar, conhece mais ainda. Sim. Mas aí tem um outro problema que pode abrir um leque ainda maior, que é a cultura da organização, que o dono da empresa ele é amarrado à história do meu pai, do meu avô, e não quer mudar isso. Sim. Eu acho que, imagino eu, que daí eu tô supondo, né? Porque, na verdade, assim, o trabalho em comunicação, ele tem muito essa visão da leitura, né? Que tu comenta muito bem da tua sensibilidade, tu observar as coisas, conseguir traduzir esse universo e gerar uma mudança, né? Ou gerar uma nova forma de posicionar, ou gerar um novo tipo de discurso e tal. Se tu não encontra pessoas que estão dispostas a fazer essa mudança, o teu trabalho deve ser muito difícil, né? Porque claro, não. Aí ele não existe. Ele não vai à frente. Ele não tem negócio. Por isso que é uma consultoria. Sim. Isso aqui é interessante. Sim. Como você vai no médico, tá pedindo, o médico tá te dando um tratamento, você não quer aceitar o tratamento, o que o médico vai dizer? Então muito obrigado, legal que veio aqui, é isso que eu tô te propondo, eu sou o especialista na área para fazer isso, e se não quiser, procure outro especialista, você fica à vontade, porque é assim que as coisas funcionam, né? Sim. Ô, Caco, o que tu entende ser, assim, os frutos de uma comunicação bem estruturada, bem feita, bem estratégica, assim? Simples. Simplicidade. Não pode ser complicada, com muita estruturação, muita coisa. Por isso que o genuíno facilita, todo mundo entende. Quando você for comunicar internamente para as pessoas como é a comunicação da empresa, como é que nós vamos nos posicionar internamente e também para o público, porque no caso do varejo, por exemplo, é muito com o público, né? A maneira que vai se comunicar, o vendedor ele tem que ter a mesma comunicação do jeito dele, cada vendedor tem a sua forma, talvez alguns, não vai forçar que todos gravem vídeo, mas o outro pode ser bom em decorar a loja nas cores da loja, que ele é craque naquilo, ele tem essa capacidade, e até a habilidade de perceber isso, tá ruim isso na entrada, não faz assim, porque há 10 anos é assim, as pessoas entram por ali, até o deslocamento, isso tudo é comunicação, o movimento das pessoas. Então, mas tem que ser simples, porque quando você sabe a simplicidade do que é o propósito e a comunicação, você consegue fazer, aí você vai abrindo todas as possibilidades, as pessoas fazem o contrário. É o que eu dizia sempre quando tinha, há muito tempo atrás, ainda no tempo das fitas, VHS, contratava alguém para fazer uma produção de vídeo e entregava para um editor de imagens. Aqui o podcast sempre tem uma edição. Aí ele quer usar todos os efeitos que tem na ilha de edição.
Em vez de ter um só, que é a cara da empresa ou do negócio, ele quer botar todos. Bota, para quem entende um pouco de vídeo, bota fusão, bota um efeito assim, bota um branco, um fade. Ele quer colocar todos os recursos que tem ali. Então, a mesma coisa, a comunicação, você quer usar tudo que tem disponível. A inovação, me dá tudo aqui. Vamos botar tudo no ar, vamos usar tudo que tem. E confunde o cliente. E confunde, fica confuso. E ela não é simples. Então, assim, é uma marca, a marca é fundamental. O posicionamento de marca, conversar com a empresa. O slogan é bacana. E aí tem uma coisa que é legal, que tem que ser criado, porque já que eu falo em comunicação criativa, tem que ter um conteúdo de comunicação exclusivo e diferente teu, que é o teu diferencial. Que às vezes se for, por exemplo, na linha da alimentação, tem um sabor que é exclusivo. Que às vezes até o nome daquilo que você come é o nome da marca. Né? Por exemplo, você não come, como é que é? Creme de avelã, você come Nutella. Então, aquilo é a referência. Sim. Então, você tem que criar algo, e ali é uma receita. Então, eu estou passando, não cabe para o nosso cliente varejista, mas é o exemplo para alguma coisa vai ser criada. O que caracteriza, né? O que faz o cliente pensar em ti quando fala isso? Ou que ele quer buscar essa experiência, é lá que eu vou buscar. Exato. E não é imitar o vizinho. Não é imitar. É ter algo genuíno que tem que ter a ver com a sua essência. E tem que ser criado algo, isso é muito difícil, não é da noite pro dia que isso nasce. Mas às vezes tem um insight, e esse processo criativo eu também faço, de justamente incentivar, ter algo diferente, até uma ação diferente. Sim, até um jeito que chame de a atenção. Né? Exato. Acho que tu estava falando antes, quando a gente estava conversando aqui no bastidor, era a palavra personalidade, né? Assim, tu ter uma personalidade muito exclusiva da marca, que é isso, é ser genuíno, né? Tu é autêntico, então, assim, é uma personalidade. Parece que a marca por si só já transmite um comportamento, uma essência, né? Aquilo que a gente fala, as grandes marcas trabalham muito com isso, lifestyle, né? Então, tu consegue construir isso. E, às vezes, isso não vem original. Nem sempre a marca tem isso tão obviamente, né? Nem sempre a marca ou a empresa foi construída para ter uma personalidade muito marcante e interessante, assim. E daí, sabe, eu queria pegar um gancho aqui de uma coisa que tu acabou de falar, que eu fiquei até me sentindo um pouco culpada, assim, de não ter começado por aí, né? De ter começado dizendo que a comunicação, ela é tudo, né? Assim, está em tudo e ela é impossível de não comunicar, né? Não tem como não comunicar, tudo comunica, né? O jeito que a gente se veste, o jeito que a gente se move, o jeito que a gente fala, a entonação, gesticula, tudo, né? E a gente pode até estar tentando controlar, mas alguma coisa sempre sai um pouco do... Claro. Né? E daí eu acho que essas provocações que tu faz é muito isso, assim, quando eu te pergunto o fruto, né? De o que se colhe, tá? Se eu conseguir chegar numa comunicação simples, o que eu vou ter de vantagem com isso? Tu vai ter a transmissão dessa comunicação vai atingir o seu objetivo, com certeza. Vai ser muito mais fácil. Você está na frequência do que as pessoas estão procurando. Tanto por um produto, como uma marca, como uma pessoa. As pessoas estão sempre sintonizando em alguma coisa. E aquilo chama atenção de alguma forma. E é claro que aí existem as técnicas, o marketing é muito bom nisso, né? Da emoção, né? E sendo genuína, falando uma verdade, a emoção é uma coisa bacana. Tem técnicas de copy, que é pelo medo, para vender, aquelas coisas assim. Se você não comprar isso agora, vai perder, promoção, relâmpago, liquida Porto Alegre. Tem essas coisas assim, que são estratégicas, bacanas, né? Mas se você tem essa comunicação simples, de uma forma bem eficiente, com o equilíbrio e tudo que eu falei, você vai ter o resultado junto com as pessoas. Você vai conectar as pessoas. Sim. E o seu engajamento hoje também, como há muito tempo não acontecia, já faz tempo isso, antigamente, que eu falo antigamente mesmo, porque é muito velho isso, a gente comunicava só para comunicar e não tinha a resposta. Sim. Hoje, com as redes sociais, tem o engajamento, tem a resposta na hora. Não gostei disso, por isso tem que tomar muito cuidado também. Tudo que é comunicado, às vezes brincar, o humor, que eu digo, vai imitar o que alguém fez, querer fazer igual, porque às vezes nem tudo que viraliza é legal. Sim. Até porque geralmente o que viraliza mais é o que tá polêmica, errado, é polêmico e é o que tem que ser consertado, assim como é a notícia. Por que o jornalismo só dá notícia ruim? Porque, na verdade, o jornalismo, o propósito é mostrar o que está errado para ser consertado. Se a gente fosse noticiar todos os aviões que sobem e descem, nós ia ficar narrando, subiu o avião, desceu o avião. A gente noticia, infelizmente, quando eles caem. Sim.
Quando tem um acidente, aí a gente vai atrás, por que aconteceu isso, não pode se repetir, é mais ou menos a mesma coisa. Eu sempre cito o jornalismo porque é a minha essência, Sim. e acho que acaba conectando mesmo. Um pouco com isso, né? Exatamente. Não, acho que é bem legal essa questão que tu traz, assim, o genuíno, ele é difícil de construir, mas o objetivo dele é ser simples. Tem né? que ser simples. Tem que ser simples e, assim, o que a gente consegue com isso em termos de resultados, que é a parte mensurável, que é difícil na comunicação, mas um trabalho bem feito chega lá, né? Eu acho que esse que é um ponto, assim. Eu fico tentando pensar agora, assim, na cabeça de alguém que esteja tentando organizar, né? Porque, assim, é muito difícil quando a gente percebe, nossa, minha marca não tem uma identidade muito clara, né? No Instagram, eu acho que restaurante, às vezes, é mais fácil de identificar, assim, restaurante, tu vai lá, o nome do restaurante é meio... Uma vez eu fui num que era assim, o restaurante se chamava... Era um nome francês. Sim. E daí entrava lá dentro o principal prato que eles serviam, era yakisoba. E tinha na parede um monte de quadros de bar, assim. Então, pra mim, nada fazia sentido. Só faltava um ketchup pra botar na yakisoba. Exato, daí eu fui perguntar, e eles falaram assim, não, é que o nome do restaurante é porque foi a rua que a gente se conheceu, era um casal que... foi legal a história, olha que história legal. Em Paris. Mas o que tem a ver com yakisoba? Não, é o nosso prato preferido. Tá, mas assim, a única unidade que tem naquela comunicação era o gosto pessoal dos donos. Isso não é suficiente pra comunicar. Sim. Aí tu olha pra parede e parece que tá num boteco. Então, assim, eu não sabia em que momento do dia que eu deveria ir lá. Se era pra jantar, se era pra almoçar, se era pra beber cerveja. Ou se era pra tomar um café com macaron, porque é o que eu imagino quando eu vejo o nome francês, assim. E às vezes é tão confuso que tu não consegue criar um engajamento, como tu falou, no público interagir contigo, porque ninguém nem sabe quem tem que interagir contigo. É verdade. Né? E assim, às vezes, a gente se vê nessa situação de, minha marca tá bagunçada. Como é que a gente organiza a bagunça comunicacional da nossa marca? Aí é meio que um quebra-cabeças, né? Tu vai montando o quebra-cabeças pra ele se encaixar. Talvez nesse aspecto aí tem um dilema nesse exemplo que tu deste aí. Porque como é que a gente ia trocar um nome pra, sei lá, Paris Soba? Não sei, como é que vai fazer? Não tem muito... É difícil, né? Aí teria que conversar, para pegar esse exemplo, tem que conversar com eles e ver assim, qual é o objetivo? Mas vocês são fortes no yakisoba mesmo? Ou quem sabe, o que vocês gostavam lá em Paris, além da experiência de vocês? Café? Não dá pra fazer uma cafeteria legal, bacana, com doces? Precisa ter esse nome? Ou o contrário, precisa ter esse nome ou a gente coloca. E aí dentro do lugar tem uma hora que é a história de vocês. E aí tem fotos Paris, não sei o quê, onde vocês viajaram. Sim. Um pouco para conhecer vocês ali. Se vocês querem também que vocês sejam a referência ou vocês são que estão na cozinha, vocês têm a ver com isso, né? Mas aí numa empresa, é muito mais complexo isso. A não ser que esteja muito mais fragmentada toda essa comunicação. Por isso que tem que ter equilíbrio para juntar esse quebra-cabeça e chegar nessa simplicidade. Quando você... esse é o exemplo clássico. Tu tem um quebra-cabeças. E aí você vai juntando as peças para chegar. Talvez uma pecinha vai ficar de fora, mas pelo menos aquele quadro só falta uma peça. Que ao longo do tempo você vai encontrar. Mas pelo menos agora não tá aquele monte de peça espalhada. Sim. E a comunicação é uma... Tem uns até virar de cabeça para baixo, com aquela coisa cinza aparecendo. Tem um colorido ali, não. Então você vai juntando as peças. E as peças, cada peça pode ser uma pessoa dentro... ou de um setor que vai te trazendo as conexões. Aí você vai conectando, fica muito mais fácil. Voltamos naquilo que a gente estava falando, Letícia. As pessoas vão se comunicar melhor internamente e vão saber comunicar para fora. Aí o resultado vai poder ser mensurável, dependendo do objetivo. Se tem uma entrega que é ter mais vendas em tal período, depende do que é o objetivo. Se é para a marca aparecer, ter um resultado de marca melhor, é uma campanha para atrair mais mulheres, mais crianças, além do institucional, que o institucional é geral, mas digamos que seja algo específico. Ali é que você pode criar também um slogan específico, uma campanha específica, que é, por exemplo, todos os anos, todo mundo em Porto Alegre fica na expectativa de ver a propaganda do Zafari do Natal, que todo mundo se emociona. É uma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer. Então, é um pouco mais difícil alguém querer fazer igual, mas quem sabe dá para fazer outra coisa, né, diferente, num caminho assim, que vai marcar época também. Vai ser algo... E eu tô falando muito mais de publicidade agora, né?
Mas é um exemplo que fica mais fácil do público em geral, até mesmo quem é varejista entender, né? Sim, eu acho que até essa ideia da tua interpretação do restaurante foi incrível, porque assim, olha quantas variáveis a gente tem, né? E para cada um a gente só pode fazer perguntas pro cliente. A gente não tem como resolver o problema da comunicação do restaurante sem perguntar, tá, o que vocês querem? Vocês querem dar destaque para a relação de vocês? Tem um caminho. Vocês querem dar destaque para um ambiente internacional? Tem outro caminho. É para ser japonesa? É para ser francesa? É para ser boteco? O que é para ser? O que vocês objetivam com isso, né? E daí acho que bem esse ponto de novo, né? E o que nós somos bons em fazer? O que seria um diferencial que os outros não têm? Ou que possamos nos destacar, né? O Caco, daí assim, indo mais para os finalmente, assim, né? Se tu pudesse comentar um pouquinho mais sobre essa tua visão de comunicação criativa, assim, por que comunicação criativa é tão importante? O que é, afinal de contas? É porque ela não tem limites. Eu falo do simples, mas a comunicação criativa não tem limites. A criatividade, você pode fazer tudo que você quer e na comunicação ainda mais. Porque existe um pouco de ficção em termos de visual, de texto, de brincadeira, de humor, de estratégia. Então, a criatividade tem isso. E a criatividade está em cada um de nós. Todos nós somos criativos. Nós só não sabemos colocar para fora, algumas vezes, essa criatividade. Então, existe eu sou um facilitador disso, porque sempre fui criativo ao natural, né? Eu não gosto de dizer isso, né? Mas me falam que eu sou criativo. Mas não quero me vangloriar como um super criativo. O cara é um mestre em criatividade. Não é isso. Mas é a facilidade, na verdade, de encontrar a minha criatividade. Legal. Porque ela está em todos nós. Tu tem a tua. Encontrou aqui fazendo podcast, tem uma maneira, a gente tá vendo bastidores, a maneira, cada um abre de um jeito, pega uma folha, tem todo um método, uma metodologia que isso vai desenvolver a sua criatividade. Então a comunicação criativa é isso, ela não tem limites, por mais que ela seja simples e objetiva, mas ela sempre vai potencializar o que cada um tem dentro de si, seja uma pessoa, seja uma empresa, uma marca, uma estratégia só específica. Ali, a partir dali, a comunicação, ela não só deve, como deve ser criativa. Senão ela não vai ter esse diferencial. Qual é a coisa? Nós estamos falando de negócio aqui agora. Qual é... Por que um negócio não vai ter um diferencial? Porque vai ser a grande coisa dele, né? O que ele vai vender de melhor vai ser o seu diferencial. Total. Aquilo que ele tem ou exclusivo ou de melhor mesmo. Legal. Ele é uma referência no café francês, ou ele é no yakisoba, ou ele é numa loja de varejo de roupa, e principalmente no atendimento. Hoje tem a conexão das pessoas. O grande desafio hoje é entender e falar com todas as pessoas da mesma forma, aquilo do 360 que eu falava, e da dispersão das pessoas. Você está vendendo algo para alguém, ou você está apresentando uma nova, você tem que despertar a atenção das pessoas, porque elas estão aqui, elas estão, e talvez ali, se ela não está te olhando aqui, você vai fazer ela olhar para cá. Sim. E aí uma coisa que eu acho fundamental, aí a dica que eu dou mesmo, para essa área do varejo, é o atendimento. Esse atendimento, principalmente por telefone, por WhatsApp, que tem que ter aquela versão que é aquele que a gente chama do omnichannel, né? Que você a Apple faz muito bem isso. Eu vejo o Porto Seguro trabalha muito bem isso, já fui cliente da Porto Seguro, né? Você começa uma ligação com a Apple hoje, e quando se cai a ligação, eles te ligam. E se você não terminou aquilo que você quer, não consegui arrumar o meu Mac, meu iPhone, eles perguntam assim, digamos que eu estou sendo atendido pelo Jorge. O Jorge está falando comigo, o atendente. Aí eles, eu sou o Jorge. Então o senhor Carlos, eles falam bem assim, né? Senhor Carlos, o senhor quer marcar um novo horário para continuar esse seu atendimento? Qual é o horário que nós vamos agendar? Você prefere por e-mail, por chat, por telefone? Sim. E eles continua. Estão aqui para resolver teu problema, né? E continua. E me telefonar, né? E aí aquela comunicação de atendimento que você faz uma ligação, tem tantos números para apertar até chegar numa pessoa. O problema é que a pessoa te pede os teus dados, CPF, não sei o quê, um monte de coisa. Aí faz a pergunta. Aí não é ali naquele setor, ela te passa para outro setor. Sim.
Aí o outro setor faz todas as mesmas perguntas porque ela tá lá naqueles atendimentos de fonados, aquela coisa, e tudo de novo. E quando que se tu tem uma estrutura de comunicação que tá tudo registrado num mesmo canal de atendimento, quando você passa para o outro, ele já sabe, ele já tá dando continuidade. Ah, você quer isso aqui. E aí ele já vai dando continuidade. E se cair a ligação, ele te liga. E pode continuar no e-mail. Eu prefiro o seguinte, já aconteceu isso comigo. Eu terminei uma ligação, tá, mais alguma coisa? Eu gostaria disso. Pode me mandar isso por e-mail? Mando. Aí vem toda a descrição desse produto de vocês, nossa, como é que ele é. Eles mandam por e-mail tudo. Claro. Ok. Eu quero a gravação da conversa. Já tá na hora, sabe? Esse tipo de coisa. Sim, é tu realmente poder antecipar e resolver a questão, né? É um diferencial, né? Não é à toa que a Apple é sempre citada quando a gente fala em atendimento do cliente, experiência em loja, porque eles entenderam muito bem isso. É perfeito, né? E é uma comunicação extremamente simples. E é simples. Tudo na marca deles é simples. Aquele exemplo do Steve Jobs que tem, ele fez aquele barco que ele nunca conseguiu utilizar, o iate, né? E, como é que a gente não... Eu digo que eu sou criativo, eu não sei se eu teria essa ideia, é muito simples. E apresentaram o barco maravilhoso para ele, sensacional. Aí chegaram lá para abrir a suíte. Ele era arrogante, né? Um cara muito arrogante. Aí, tá horrível isso. Ficou furioso. Não tá legal, essa porta não tá abrindo, porque tinham 2 botões. Um para abrir e um para fechar. Aí ele disse, não, é só um. Aperta uma vez, abre. Aperta de novo, fecha. Para que 2 botões, não sei o que, sabe? Então, é um exemplo simples de... Isso é uma comunicação também. Sim. Facilita para o deficiente visual. Sim, perfeito. Para a pessoa que não enxerga, que tem baixa visão também. Às vezes a gente pensa só em deficiência visual. Baixa visão, a pessoa mais velha, o idoso. Como é que é a adaptabilidade para o idoso entrar na sua loja? Tem uma pessoa especializada. Se vem alguém... Você tem na sua loja alguém com uma pulseirinha com a cor para o autista, para atender um cliente autista. Sim. Tem um local para isso, sem ruído. Tem aquele fone para ele não ficar nervoso. Total. São coisas... eu tô falando uma coisa bem específica. Não é que todo mundo tenha que fazer isso. Agora todo mundo sai... É aquilo que eu disse, tem um guia, todo mundo quer fazer isso agora. Não. Propósito, simplicidade e o que você quer fazer com a sua empresa e o seu negócio. É isso. Exatamente. Acho que pra mim é o que fica de principal, assim, Caco, te agradecendo mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado, muito legal. Que eu acho que a gente fica aqui com muitas instigações, né? Acho que sempre essa é a nossa proposta, de lançar, não talvez dar respostas, mas pelo menos ajudar as pessoas com as perguntas que elas podem continuar se fazendo. E aqui fica pelo menos um tema para todo mundo, né? Acho que até a gente, pessoalmente, como tu mesmo falou, a gente tem que estar sempre se desenvolvendo, né? Tá sempre melhorando a nossa habilidade de comunicação. E isso sempre passa por se perguntar o que eu sou, o que eu tenho de bom, o que eu posso fazer melhor, né? E eu acho que fica o convite. Te agradeço aí, pra mim ficou essa provocação. Eu agora vou pro meu cantinho do pensamento depois da nossa conversa. Legal. Eu também aprendi muito aqui, porque a pergunta gera um pensamento, a interpretação do que eu escrevi tem a tua forma de ver, de perceber. Isso é muito legal, né? Sim, é verdade. Então, te agradecer mais uma vez, Caco. Obrigada aí por vir ao Pode Conectar. E você aí que acompanha a gente toda quarta-feira, um episódio novinho em Folha às 8 horas da noite. Até mais!